Cronograma Bíblia Todo Dia, Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 27. Nós vamos começar a ver aqui sobre a cura de um menino endemoniado. Durante o ministério do Senhor Jesus, nós vimos que o Senhor libertou muitas pessoas possessas de espíritos imundos, de demônios. E vocês podem me perguntar, Jéssica, isso ainda existe nos dias de hoje? Pessoas ainda estão acorrentadas por demônios? Pessoas ainda são endemoniadas? Sim. Muitas pessoas estão acorrentadas por Satanás. Algumas, você pode ver que é uma manifestação de demônios, em que fica visível que esta pessoa é possessa por espíritos imundos, como também existem pessoas que estão mal acompanhadas com espíritos ruins, são possessas, mas como o demônio ele não é expulso, ele não é afrontado, então a pessoa ali não vai se debater, a pessoa ali não vai, o demônio não vai entrar em cena mostrando que está tomando de conta daquela vida. Mas existem sim hoje muitas pessoas acorrentadas e endemoniadas. Quando o Senhor ele vem voltando da transfiguração com os 3 discípulos que nós vimos ontem, ele vai encontrar esse pai que vai se ajoelhar e vai pedir pela vida do seu filho, né, que está tendo ataques e está sofrendo muito. E muitas vezes cai no fogo na água. Como que uma pessoa normal, por querer, né, nós temos amor ao nosso corpo, então nós não vamos causar dor e sofrimento ao nosso próprio corpo, porque nós vamos sentir essa dor. Então, uma pessoa que ela se joga na água, no fogo, ela está ali possessa de demônios. Da mesma maneira, você pode ver que essas pessoas jovens hoje que se cortam, que se rasgam, que fazem mal ao próprio corpo, essas pessoas estão acompanhadas de algo muito ruim, porque por elas mesmas elas não fariam isso. E aí, os discípulos de Jesus, os que ficaram, eles já tinham tentado, né, expulsar, mas os discípulos não estavam conseguindo. E aí o Senhor ele vai falar, vai repreender o demônio vai sair e ele vai dizer que, no versículo 19, os discípulos vão se aproximar de Jesus em particular e vão perguntar por que nós não conseguimos expulsá-lo. E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Então precisa haver fé para haver libertação. E também ele vai dizer que há espécies de coisas que só saem por meio da oração e pelo jejum. Aqui é bem interessante porque tanto alguém que deseja ser usado por Deus para libertar pessoas, não é qualquer pessoa que pode chegar, impor as mãos e dizer, em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dessa vida, que você liberte essa vida. Não é qualquer pessoa, porque se uma pessoa não tiver uma vida de oração, não tiver uma vida de consagração, de jejum, ela não tem autoridade para fazer isso. E ali o demônio vai fazer graça, até brincadeira com a cara dessa pessoa. Então, a pessoa que deseja ser usada por Deus no ministério de libertação, ela precisa ter vida de oração, vida de jejum, vida de intimidade com Deus. Também tanto a pessoa que precisa de libertação, porque muitas vezes um endemoniado, uma pessoa que é mal acompanhada, ela vai viver essa vida de constante perturbação, de idas e vindas, né, desses espíritos imundos. E essa pessoa, se ela quer ser liberta, ela quer ser realmente liberta, ela precisa também ter uma vida de jejum e de oração. Aqui o próprio Jesus expulsou ele naquele momento e o demônio deixou aquele menino, ele foi liberto. Mas aquele menino também, se ele queria, né, como qualquer pessoa quer que não aconteça mais, precisa ter uma vida perto do Senhor, precisa andar com Jesus, precisa caminhar com o Senhor, precisa ter vida de oração, de leitura da palavra, porque senão vão haver brechas para que demônios se acheguem de novo, tá? Satanás é aquele que ele aproveita as brechas, os espaços para entrar na vida de quer quem que seja, tá bom? E nós vamos ver sobre o imposto do templo, ele vai dizer assim no versículo 24, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro. Lembra que eu falei até para vocês que Mateus ele era um dos coletores de impostos, por isso tão odiado pela população. E esses coletores de impostos, eles cobravam, né, dinheiro dos cidadãos ali. E dracma era uma espécie de moeda. E eles foram ali cobrar a Pedro, né, e perguntar, o mestre de vocês não paga imposto do templo? Jesus tinha a obrigação de pagar imposto do templo? Não tinha essa obrigação, mas para não escandalizar, o Senhor ali proveu, né? Mostrou como que Pedro conseguiria, tanto para que ele pudesse pagar o seu e o do Senhor. E isso aqui nos dá um exemplo muito grande,
que nós temos que sempre ter cuidado de nós não andarmos escandalizando. Nós temos que andar todo dia, toda hora, todo momento, tentando estar de acordo com as coisas que são certas, andar conforme as coisas que agradam ao Senhor, mas também, eu preciso só agradar a Deus e ao mundo. Você não precisa agradar o mundo em questão de viver como o mundo quer que você viva, mas você precisa ter um bom testemunho. Se você deve, pague. Se você prometeu, cumpra. São essas coisas que, como cristãos, nós somos testemunhos, nós somos cartas abertas. Então, você é visto, você é observado. Se você diz que crê no Senhor, que você é um discípulo dele, você ali toda hora, todo momento, você é um exemplo ambulante. Então, que exemplo você está dando? Porque se Jesus ali se recusasse a pagar o imposto naquele momento, ele escandalizaria, né? Que mestre é esse de vocês que se recusa a pagar? E ali, para evitar males maiores, o Senhor foi e proveu o imposto para ele e para Pedro. Então, isso aqui nos mostra que o Senhor ele quer que nós não venhamos a ser motivo de pedra de tropeço, motivo de escândalo, motivo de falatório, que busquemos ter uma vida reta e certa nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.